Olá! Nesta sessão, veremos como aproximar uma classe de funções através de polinômios. Veremos também como representar uma função como uma série de potências e sobre que condições tal representação converge para a função em questão. Então, antes de mais nada, o que a gente vai precisar é de uma definição, que é a seguinte. Precisamos dizer quando é que uma função admite derivada de todas as ordens, tá? Então, para a gente abreviar isso, a gente vai ter essa seguinte definição. Então, dizemos que uma função f de um certo intervalo em R, esse é normalmente o intervalo aberto. Dizemos que essa função é de classe Cn, então é de classe Cn sobre o intervalo i, se a derivada dessa função de ordem n existir, né, n é o inteiro aqui, é o inteiro positivo, e se ela for contínua sobre esse intervalo, tá certo? Então, sempre que a minha função admite derivada de ordem n, tá, em um certo intervalo aberto, e essa derivada for contínua, então a gente diz que a nossa função é de classe Cn sobre esse intervalo. Ok? Claro, se n for zero, né, então seria derivada de ordem zero, que é a própria função. Mas se a própria função é contínua, então a gente vai dizer que função de classe C0 são as funções contínuas. Tá bom? E se a sua função for contínua para todo n, né, se ela for contínua para todo n, então a gente diz que ela é uma função de classe C infinito, ou seja, ela admite derivada de todas as ordens e todas as derivadas são contínuas nesse intervalo i. Tá bom? Isso aqui é só uma definição para que a gente não precise toda hora ficar, quando enunciar algum teorema, dizer seja f uma função que admite derivadas de todas as ordens. Então, para a gente abreviar isso, basta dizer assim, seja f uma função de classe C infinita em um certo intervalo. Tá bom? Ok, a gente vai precisar trabalhar com funções que admitem derivadas de todas as ordens, como vocês vão ver mais à frente. Tranquilo? Então, a ideia inicial é o seguinte. Dado uma função f, a gente quer saber como é que eu posso aproximar o gráfico dessa função, por exemplo, na vizinhança de um certo ponto C que pertence ao domínio dessa função, tá certo? Esse certo intervalo que é uma parte ou o domínio da função. Então, a primeira ideia é como é que a gente pode aproximar o gráfico da minha função, por exemplo, esse daqui é o gráfico da função, e eu quero aproximar aqui, tá? Digamos em torno desse C. Aqui é o f de C. Bom, mas eu vou aproximar, aqui é o f de x, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar aproximar esse cara por algo simples, como, por exemplo, uma reta. Então, qual é? Bom, e essa reta a gente pode descrever como um polinômio de grau 1, tá certo? Eu vou chamar P1 de x da seguinte forma, A0 mais A1 que multiplica x menos c. Então, veja, isso aqui é um polinômio de grau 1, que é a equação de uma certa reta. Mas eu quero que essa reta satisfaça duas condições, que ela passe no ponto, por exemplo, esse ponto que eu estou mostrando para vocês é o ponto CF de C, e eu quero que essa reta tenha a mesma inclinação que o gráfico da função tem nesse ponto. Tranquilo? Aí vocês vão ver que quando a gente fizer isso, a resposta mais óbvia é que esse polinômio aqui tem que ser o que a gente chama de reta tangente. Tá bom? Então vamos dizer que isso é assim mesmo. Então esse vai ser o primeiro polinômio que a gente vai tentar utilizar para aproximar o gráfico da função nas vizinhanças de um ponto dado. E a gente vai tentar generalizar isso para encontrar um polinômio de ordem superior. Ok? Então qual é a condição que define esse polinômio, que define esse primeiro polinômio que eu estou chamando aqui P1 de x? Então a condição é que, primeiro, P1 de c seja igual a f de c, ou seja, que ele passe no mesmo ponto. E segundo, que a derivada desse polinômio em c seja igual à derivada da minha função nesse mesmo ponto. Tá? Bom, aí se você usar essas duas condições que eu acabei de escrever aqui, ó, se você usar essas duas condições nesse polinômio, a gente rapidamente descobre quem são essas constantes A0 e A1. Ok? Vamos ver? Então, substituindo x igual a c aqui, a gente vai ficar o seguinte, ó, P1 de c vai ser A0 mais A1 que multiplica c menos c. Bom, isso aqui zerou, mas isso tem que ser f de c, que é o valor que a função tem em c. Portanto, a gente ganha que o A0 é o próprio f de c. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu guardar aqui numa caixinha, ó, verdinha. Então, aquele primeiro coeficiente é o f de c. Bom, e quem seria esse A1? Vamos fazer agora, vamos usar essa segunda condição, que é a condição sobre a derivada. Então, se eu calcular a derivada desse polinômio, o que é que eu vou ter? Bom, derivada da constante vai ficar zero, derivada de A1 que multiplica x menos c vai ser A1. Não é verdade? E aí, quando a gente substituir, calcular essa derivada em c, né, o resultado vai ser o próprio A1 que está aqui. Né? Mas eu quero que isso seja f' de c, ou seja, que essa reta que eu estou utilizando tem a mesma inclinação que a função nesse ponto. Tá bom? E com isso a gente ganha, como vocês podem ver aqui, que essa constante A1 nada mais é que a derivada da função em c. Bom, como a gente já sabia,
esse polinômio de primeira ordem, o polinômio de grau 1, que melhor aproxima o gráfico da função nas vizinhanças de um certo ponto, é o que a gente chama de reta tangente, né? Então, deixa eu só utilizar o resultado que a gente tem, portanto, né? Deixa eu colocar assim. Logo, como é que fica a representação desse polinômio? Fica assim, ó, P1 de x, era o A0, mas o A0 para a gente agora ficou f de c, mais o A1, que é f' de c, que multiplica x menos c. Ok, a gente reconhece isso aqui como a equação da reta tangente, não é assim? Isso aqui é a equação da reta que é tangente o gráfico da função f de x no ponto x igual a c. Tá? Deixa eu colocar aqui, isso aqui é o que a gente chama de reta tangente. Mas, professor, por que o senhor afirma que essa é a melhor equação do primeiro grau, o melhor polinômio de grau 1 que aproxima o gráfico da função nas vizinhanças desse ponto C? Bom, é melhor no seguinte sentido, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. A reta tangente, como eu falei, é o melhor... Deixa eu mudar de cor. É o melhor polinômio de grau 1 que aproxima f de x, próximo de x igual a c. Mas melhor em que sentido? No sentido que ele faz com que o erro cometido nessa aproximação vá a zero à medida que você se aproxima do ponto. Como assim, professor? A ideia é o seguinte. Deixa eu fazer aqui em azul. Então, você está aproximando a sua função por esse polinômio. Então, eu não posso dizer que isso aqui é exato. Por quê? Porque existe um erro. Como é que eu calculo o erro? Bom, o erro é o valor exato, por exemplo, f de x, menos o valor aproximado, P1 de x, tá certo? Então, eu estou chamando isso aqui, é o erro cometido nessa aproximação. Tá aqui, ó, é o erro cometido nessa aproximação. E a gente disse que, que a reta tangente, ou esse polinômio de grau 1 que a gente acabou de encontrar, é o melhor polinômio de grau 1 que aproxima o gráfico da função nas vizinhanças daquele ponto x igual a c, no sentido de que esse erro, né, vai a zero mais rápido do que x menos c, à medida que você se aproxima do ponto em questão. Como assim, professor? Olha só, olha o que acontece com esse limite. Limite, quem é o erro? Bom, é f de x menos P1. Mas quem é P1? A gente acabou de encontrar. É f de c, como aqui tem um menos, né? Então, esse menos vai aparecer nos dois termos aqui. Então, f' de c que multiplica x menos c. Então, se eu dividir isso por x menos c, e se você tomar o limite quando x tende a c, perceba, isso aqui, por definição, é a derivada em c. Mas você tem a derivada em c aqui. E esse x menos c cancela com esse x menos c. Você tem a derivada de f em c aqui. Isso vai dar zero, né, à medida que você se aproxima de c. Então, é nesse sentido que a reta tangente, é a melhor função, né, do primeiro grau, o melhor polinômio, na verdade, dizendo de primeiro grau, que aproxima o gráfico da função nas vizinhanças de um ponto dado. Tá? Então, é como está aqui esboçado. Tá? O erro, veja, aqui é a função original. Aqui é a aproximação pela reta tangente. Então, essa diferença entre o valor da função nesse x, bom, o valor da função nesse x está aqui em cima, ó, e o valor aproximado é o que a gente está chamando de erro, tá certo? Isso aqui é o erro. Isso aqui é o erro. É o erro cometido nessa aproximação. E aí, a reta tangente, ela é a melhor reta, ou seja, melhor polinômio de grau 1, que aproxima o gráfico da função na vizinhança desse ponto, no sentido de que, à medida que eu me aproximo de C, esse erro vai tendendo a zero. Ó. Vocês percebem? E ele vai a zero mais rápido do que x menos c vai a zero. Tranquilo? Professor, mas essa aproximação só é, digamos assim, só uma aproximação legal muito próximo do c, né? Porque aqui próximo realmente eu não consigo identificar, não consigo ver tanta diferença entre o gráfico da função, né? Entre o gráfico aqui em vermelho, em preto, e o gráfico da reta tangente aqui em cinza. Mas se eu me afastar um pouco mais, olha, se eu vier mais agora um pouco mais longe, o erro aqui já fica maior, né? Então, será que eu não posso aproximar, para diminuir o erro, será que eu não poderia aproximar por algo melhor? Por exemplo, será que eu não poderia aproximar por uma função de segundo grau? Uma parábola, por exemplo? Será que eu não teria uma parábola melhor para aproximar o gráfico aqui desse carinha? Bom, a gente pode tentar, né, um polinômio de grau 2 para reduzir esse erro. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar aproximar com um polinômio de grau 2, assim, ó, A0, A1x menos c, mais A2x menos c ao quadrado. Tá? E aí a gente vai requerer três coisas. Primeiro, que ele passe no mesmo ponto, ok? Ou seja, que P2 de c seja o mesmo valor que a função tem aí. Vou pedir que ela tenha a mesma inclinação, ou seja, que a derivada desse cara seja a mesma derivada da função, né? Derivada primeira, assim como a gente fez para determinar a equação da reta tangente. E vou pedir mais, vou pedir que ele tenha a mesma, concavidade.
tá certo? Que a função aqui se curve de maneira semelhante, que o polinômio se curve de maneira semelhante à função. Onde é que a gente tem a concavidade embutida aqui, pessoal? Na derivada segunda, tá certo? Então eu vou pedir que a derivada segunda seja a mesma que a derivada segunda da minha função. E aí vocês vão ver que essas três condições é suficiente para eu determinar esses coeficientes. Ok? Vamos lá ver como é que a gente faz isso então. Então, como eu falei, a ideia agora é a gente aproximar o gráfico da minha função, né, ou a minha função por um polinômio de grau 2, e vou requerer aquelas três condições, que o polinômio passe no mesmo ponto, ou seja, P2 de C seja o mesmo valor que a função tem em C. Vou pedir que ela tenha a mesma inclinação, né, e vou pedir que tenha a mesma concavidade, tá certo? E aí com isso a gente vai ter um polinômio de grau 2, que a gente vai chamar de melhor aproximação quadrática. Novamente, melhor aproximação quadrática no sentido de que o erro cometido vai a zero mais rápido do que x menos c, só que agora ao quadrado vai a zero, tá bom? Então vamos lá, vamos usar essas condições para descobrir quem são essas constantes aqui, ó, A0, A1 e A2. Mas já é muito complicado se você calcular o P2 de C, se você fizer x igual a C aqui e aqui, vai sobrar apenas o A0, né? Bom, mas isso por escolha nossa, isso é o F de C. Então, tá aqui, ganhamos a primeira constante. A segunda constante, a gente utiliza a derivada, e assim como no caso anterior, vocês vão descobrir que a derivada vai ser o coeficiente, a derivada da função em C vai ser o coeficiente A1, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Então, P2' de x, se eu derivar esse carinha todinho, perceba que esse coeficiente morre, porque é uma constante. Aqui eu vou ter apenas o A1, né? A1. E no outro termo vai cair esse 2 aqui, ó. Então, vai ficar mais 2A2, que multiplica x menos c. Quando eu fizer x igual a c aqui, ó, eu tenho que fazer x igual a c aqui, essa coisa vai a zero e aí a gente tem o A1, né? Assim como no caso anterior, tá bom? A gente até poderia utilizar o que foi feito, mas vamos assim. Bom, e por fim, se eu calcular a derivada segunda, se eu derivar essa função aqui, né, essa função aqui, o P2 duas vezes, esse cara vai morrer e vai sobrar o quê? Se você derivar duas vezes, cai um 2 aqui, né? Assim, ele deriva outra vez, cai 1. E aí não vai ter mais o x menos c. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, né, que é 2, que multiplica a 2. Tranquilo? Aí se você fizer agora x igual a c aqui, você vai ter que o seguinte, isso tem que ser igual à derivada da função, derivada segunda da função em c. Portanto, o A2 vai ser a derivada segunda da função em c, que, dividido por 2 vezes 1, ou 2 fatorial, se a gente quiser escrever, não tem problema nenhum escrever dessa forma. Ok? E com isso eu tenho a minha aproximação, meu melhor polinômio de grau 2, então logo eu tenho o meu melhor polinômio de grau 2 que aproxima o gráfico da função em torno do ponto C, né? Naquela vizinhança em torno do ponto C. Como é que ficou? Ficou assim, ó, P2 de x igual a zero, bom, mas o A0 é o F de C, mais o A1, que é o F' de C, né? Que multiplica x menos C, mais o A2, que é 1 sobre 2 fatorial, derivada de segunda ordem, F duas linhas, né? Posso colocar só F duas linhas por enquanto, de C, que multiplica x menos C ao quadrado. Mas se você quiser, a gente pode colocar um fatorial aqui, e isso não vai alterar nada. Tá bom? Mas isso vai me permitir generalizar agora para para um polinômio de grau n qualquer. Então, esse é o melhor polinômio de segunda ordem, do segundo grau, e a gente chama esse cara aqui de aproximação quadrática. Aproximação quadrática. Então, ela é o melhor polinômio de grau 2 que aproxima o gráfico da função na vizinhança desse ponto C. Mas, professor, como é que o senhor garante que é a melhor aproximação? Bom, melhor naquele mesmo sentido que faz com que o erro, né, lembra, o erro é o valor real da função menos o polinômio, tá certo? Esse aqui é o erro. Então, no sentido de que esse erro vai a zero mais rápido do que esse termo aqui, que é o termo dominante do polinômio, x menos c ao quadrado vai a zero. Mas se você computar isso aqui, vocês vão ver que isso aqui dá zero. Tá? Basta substituir esse carinha aqui e calcular essas derivadas, ou calcular esse limite, tá bom? Ok. Então, como eu falei, essa é a melhor aproximação quadrática que faz com que esse erro vá a zero mais rapidamente do que x menos c ao quadrado vai a zero. Então, eu poderia continuar com isso, poderia continuar com essa ideia e perguntar pelo melhor polinômio de grau n. Né? Qual é o melhor polinômio de grau n que eu posso utilizar para aproximar o gráfico da função? Claro, aí eu vou assumir que a minha função tem derivada de ordem n, ou seja, que a minha função é de classe Cn em um certo intervalo que contém um ponto C. Tá certo? Então, assumindo isso, a gente espera que esse polinômio A1, A0, A1x menos c, mais, então, A2, x menos c ao quadrado, mais assim por diante, até
a n, x menos c elevado a n, a gente espera que esses coeficientes sejam determinados da mesma forma como a gente determinou esses carinhas aqui. Tá? Eu vou impor as mesmas condições, que a função passe no mesmo ponto, tenha a mesma primeira derivada, a mesma segunda derivada. Então, na verdade, eu vou pedir que essa função, que esse polinômio que a gente vai utilizar para aproximar, tenha as derivadas, as mesmas derivadas no ponto C, que é a função em questão. Tá certo? E fazendo isso, não é difícil de você generalizar, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o melhor polinômio de grau n, polinômio de grau n, que aproxima o gráfico da minha função f de x, né, em x igual a c. Então, veja, tem aquele mesmo fator, né, f de c, f' de c, né, que esse aqui vem da reta tangente, certo? Esse aqui vem já, o próximo termo já vem da melhor aproximação quadrática. Olha só, o próximo termo seria uma aproximação cúbica, né? Então, veja aqui, ó, x menos c ao cubo. Como lá eu tinha x menos c ao quadrado na aproximação quadrática, eu tinha 2 fatorial, não é muito difícil de perceber que se eu for utilizar uma aproximação cúbica, aqui vai ser x, bom, aqui vai ser 1 sobre 3 fatorial. Então, de forma geral, para um polinômio de grau n, né, o último termo, x, vai ser x menos c elevado a n, e o seu coeficiente vai ser a derivada de ordem n, dividido por n fatorial, tá certo? Ou de forma compacta, a gente pode escrever assim, utilizando o somatório, tá certo? Então, os coeficientes, os ANs lá, ficaram assim, ó. Deixa eu colocar assim, os AKs, né? Ficaram assim, ó, é a derivada de ordem k da minha função no ponto dado, né, sobre k fatorial. Tá aqui, ó, exatamente esses carinhas. Tranquilo? Perceba, quando k for zero, a derivada de ordem zero é a própria função, então seria a função em C, que é o primeiro termo aqui. Quando k for 1, seria a derivada de ordem 1, que é a própria, é a derivada da primeira ordem, né? Esse k seria 1, seria exatamente o termo que tem aqui. Quando k for 2, eu tenho a derivada de segunda ordem dividido por 2 fatorial, que é o que eu tenho aqui, e assim por diante. Tá certo? Esse polinômio ele é importante, pessoal. Tão importante que ele tem um nome. Ele é chamado polinômio de Taylor, e é o que a gente define aqui. Tá? Deixa eu só organizar aqui que teria que ser assim. Pronto. Então, esse polinômio, que é o melhor polinômio que a gente pode utilizar para aproximar o gráfico da função em um ponto, esse polinômio de grau n é chamado de polinômio de Taylor. Tá certo? Então, esse polinômio, que é o polinômio que a gente utiliza para aproximar o gráfico da minha função f de x em torno do ponto x igual a c. Claro, aqui eu estou assumindo que a minha função é de classe Cn, tá? Pelo menos Cn, tá certo? Um certo intervalo i que contém o ponto C. Então, esse cara é chamado polinômio de Taylor, de ordem, ou de grau, né, n, centrado em C. Tá? O C aqui a gente escolhe de antemão. Quando acontecer desse C ser zero, né, se esse cara aqui for zero, eu vou ter apenas x elevado a k. Então, esse polinômio ele recebe o nome de polinômio de Maclaurin. Tá certo? Então, o polinômio de Maclaurin é o polinômio de Taylor centrado em zero. Vamos ver um exemplo, como é que a gente faz para determinar esses polinômios. Então, o exemplo 51 diz o seguinte: determine o polinômio de Taylor de ordem 4. Okay? Então, a gente vai ter alguma coisa do tipo x à quarta para a função cosseno de x. Centrada aonde, professor? Bom, centrada aqui, isso aqui tem que ser fornecido, né? A função tem que ser fornecida e o ponto. Centrada em π sobre 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever a minha função, meu polinômio de quarto grau, que eu vou utilizar para aproximar o gráfico da função cosseno de x. Né? Eu tenho que escrevê-lo assim, ó. Vamos lá, vamos ver? Então, o primeiro termo é o valor da função no ponto. O segundo termo é a derivada da função, a derivada primeiro no ponto, que multiplica x menos o ponto. Tá certo? O ponto onde eu estou determinando a aproximação. Tá? O próximo vai ser a derivada de segunda ordem, no mesmo ponto, né? x igual a π sobre 4, que multiplica x menos π sobre 4 ao quadrado. Tá certo? Bom, lembra que aqui tem um 2 fatorial, tá? O próximo, eu vou parar quando o n aqui for 4, tá bom? Vou continuando. Então, o próximo vai ser 1 sobre 3 fatorial. Então, 1 sobre 3 fatorial, derivada de terceira ordem, no mesmo ponto, né? Que multiplica x menos π sobre 4, né? Elevado ao cubo, mais o último termo, 1 sobre 4 fatorial, é a derivada de quarta ordem, tá? No ponto x igual a π sobre 4, que multiplica x menos π sobre 4. Pois bem, tudo que a gente tem que fazer agora é calcular essas derivadas, né? O valor da função nesse ponto, ó, tem que calcular esses coeficientes. E aí substituir. Só isso, pessoal. E com isso a gente vai ter o melhor polinômio de grau 3, que aproxima o gráfico da função cosseno nas vizinhanças de x igual a π sobre 4. Tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro cara que eu tenho que calcular, então note ainda o seguinte. Então o primeiro cara que eu tenho que calcular é o f de π sobre 4. Bom, mas a função é o cosseno, então cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2.
Então, o primeiro termo, raiz de 2 sobre 2, já tem. Bom, agora eu preciso da derivada da função, e aí eu vou calcular essa derivada onde? Em π sobre 4 também. Tá? Então, a derivada do cosseno vai ficar menos seno, então vai ser menos seno de x, e aí eu vou calcular isso em x igual a π sobre 4, tá certo? Então, ficou menos seno de π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então ficou menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai vendo o primeiro coeficiente, né? O segundo coeficiente, vamos lá, faltam mais 3. Né? Falta derivada segunda, derivada terceira, derivada de quarta ordem. Continuando, então vamos lá, derivando, deixa eu só trocar aqui a cor para o vermelho. Então, derivando mais uma vez, então a derivada do menos seno vai ficar menos cosseno, né? Então, eu vou fazer isso e vou ter que calcular isso em x igual a π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque foi dado no problema, tá bom? Então, vai ficar menos cosseno de π sobre 4, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Show! Então, falta mais 2 terminhos e a gente ganha essa aproximação, tá bom? Ok, vamos lá. Agora a derivada de terceira ordem, no mesmo ponto, x igual a π sobre 4. Então, basta derivar o menos cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, com menos ficou seno, né? Positivo, certo? Seno de x, e aí em π sobre 4, isso vai dar seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E por fim, deixa eu guardar ele aqui, e por fim, se eu derivar mais uma vez, eu volto para a função, né? As funções trigonométricas seno e cosseno, depois computado 4 derivadas, elas retornam à função original, né? Então, isso aqui vai ser em π sobre 4, vai ser calcular o cosseno, né, em x igual a π sobre 4, que vai ser cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui ficou legal que só aparece raiz de 2 sobre 2 alternando sinais. Uma hora tem positivo, uma hora tem negativo, não necessariamente de forma alternada. Pois bem, então com esses coeficientes, o que eu vou fazer? Só alimentar essa expressão aqui, né? Colocar os verdinhos nos azulzinhos. Então, vamos lá, por fim, vamos ficar com o seguinte. Então, a nossa aproximação, nosso polinômio de quarta ordem, que aproxima a função cosseno, nas vizinhanças do ponto x igual a π sobre 4, ficou, vamos lá. Primeiro termo, f de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, ficou raiz de 2 sobre 2. Mas o próximo termo ficou tá aqui, menos raiz de 2 sobre 2, que multiplica x menos π sobre 4. Então, menos raiz de 2 sobre 2, x menos π sobre 4. O próximo termo, cadê você? Está aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Então, novamente, menos raiz de 2 sobre 2, que multiplica x menos π sobre 4. Lembrando que nesse termo aqui tem um 2 fatorial embaixo, tá certo? Então, dividido por 2 fatorial. O próximo termo está aqui. Os dois próximos termos são todos raiz de 2 sobre 2 positivo, tá? Então, vai ficar mais raiz de 2 sobre 2, que multiplica x menos π sobre 4 elevado ao cubo sobre 3 fatorial, mais raiz de 2 sobre 2, que multiplica x menos π sobre 4, e aqui a gente para, elevado à quarta, sobre 4 fatorial. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode colocar esse raiz de 2 sobre 2 que aparece para todo mundo em evidência. Então, esse polinômio ficaria assim, ó, raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1 menos, então, x menos π sobre 4, mais 1 sobre 2 fatorial, que multiplica x menos π sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, que multiplica x menos π sobre 4 ao cubo, mais 1 sobre 4 fatorial, que multiplica x menos π sobre 4 à quarta. Pronto. Esse é o polinômio procurado no problema. Ok? Veja que não é complicado você determinar o polinômio de Taylor para uma função dada. Tudo que você tem que fazer é calcular os coeficientes, e os coeficientes são obtidos calculando as derivadas. Tranquilo? Pois bem. Bom, mas a ideia é o seguinte, professor, então com um polinômio de quarta ordem, essa aproximação é boa? Bom, é a melhor aproximação, esse é o melhor polinômio de quarta ordem que você pode encontrar. Mas será que eu não posso aproximar isso, digamos assim, com um polinômio melhor, por exemplo, um de quinta ordem? Sim. Com de sexta? Sim. Com de sétima? Melhor ainda. Então, a ideia é que à medida que você aumenta esse n, né, à medida que você aumenta o n aqui, ó, essa aproximação ela tende a melhorar, em alguns casos, tá certo? A gente vai ver sobre que condições. Então, a ideia é o seguinte, então, por que eu não, em vez de eu trabalhar com um polinômio de grau n, por que eu não faço o seguinte, eu não tomo logo um limite nessa coisa, quando n tende a infinito, já pego o melhor polinômio, na verdade não seria um polinômio de grau infinito, mas seria uma série, né? Porque olha só, como é que fica o p de n? Ou pk, né, se você quiser, quando k tende a infinito.
Como é que é esse polinômio de grau k? A gente sabe que fica assim, ó. Deixa eu colocar n mesmo. Né? E aí a gente faz n tem definido, porque seria o melhor polinômio que eu poderia utilizar. Né? Não seria um polinômio, mas porque um polinômio tem que ter grau finito. Mas se eu aumento n, a ideia é que essa aproximação melhore. Então seria o seguinte, a gente já viu que calcular esses coeficientes a gente faz da seguinte maneira, fk, né, por exemplo, no certo ponto c, sobre k fatorial, x menos c elevado a k. Então a ideia é verificar se isso aqui me dá uma aproximação melhor. Porque à medida que eu aumento o n, a ideia é que esses polinômios sejam polinômios que aproximem o gráfico da minha função em torno do ponto x igual a c, né, cada vez sejam polinômios que aproximem melhor. Então a ideia é o seguinte, será que se eu fizesse n muito grande, ou se eu fizesse n tem definido, esses resultados, né, que é uma série de potências, né, esses caras são coeficientes, será que essa série, primeiro, converge, e se convergir, converge para a função? Porque se a resposta para essas duas coisas for sim, eu vou preferir isso aqui, né? Porque em vez de eu ter uma aproximação, isso aqui vai ser exato. Né? Isso aqui vai ser exatamente a minha função. Então, quando é que isso acontece? É isso que a gente vai discutir agora, tá bom? Vocês vão ver que quando isso acontece, a gente diz que a nossa função é analítica. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou denotar, a gente estava denotando por e de x, o erro acometido quando eu aproximava a minha função pelo meu polinômio de grau n. Certo? Então, em vez de fazer isso, eu vou chamar de r de x, tá certo? Só isso. Eu estou mudando aqui a notação, tá? Então, como esse r de x é a diferença, né, o valor exato menos o valor aproximado, se eu conheço essa diferença, que a gente vai chamar agora de resto, basta passar esse pn para o lado de lá e eu posso escrever minha função assim. A minha função ela é exatamente o polinômio de Taylor de grau n, mais o erro cometido, ou esse resto, tá certo? Cometido quando eu faço essa aproximação. Tá bom? Então a ideia é o seguinte, sobre que condições, quando n é muito grande, esse erro vai a zero? A gente gostaria de saber isso. Saber disso, porque se esse erro aqui vai a zero quando n tende a infinito, a função vai ser exatamente igual ao limite desses polinômios, né, ou a série que eu vou obter quando eu tomar esse limite, tá certo? E a essa série a gente tem um nome, tá? E essa série é chamada série de Taylor, que é o limite das somas parciais, ou o limite dos polinômios de Taylor, tá? Então, como eu falei, esse termo Rn é comumente chamado de resto, tá certo? Ele é chamado de resto da aproximação. Aí o próximo teorema, que é chamado teorema da série de Taylor, na verdade, ainda não é o teorema da série de Taylor, mas é o teorema que vai nos permitir estimar esse resto. Porque se eu souber calcular esse resto, eu quero saber o que acontece com esse resto quando eu entender infinito. Se esse erro ou esse resto for a zero, isso aqui vira uma aproximação, ou isso aqui vira exato. Porque a aproximação é assim, ó, a minha função ela é aproximadamente o polinômio. Para ser exato, eu tenho que colocar mais o erro cometido nessa aproximação. Mas quando eu entender infinito, se esse cara vai para zero, então isso fica exato, pessoal. Olha que legal. Okay? Então, o próximo teorema vai nos permitir estimar esse erro. Tá? Existem várias formas de estimar esse erro. Vou mostrar a forma, digamos assim, diferencial. Existe a forma integral. A forma integral devido a Cauchy, a forma diferencial devido a Lagrange. Tá certo? Então, o teorema de Taylor diz o seguinte. Então, se eu tenho uma função que admite derivadas de ordem n mais 1, né? Que a gente chama função de classe Cn mais 1 em um certo intervalo i, né, que contém um ponto C em questão. Então, esse teorema diz o seguinte, que existe um certo número z, esse z que está entre x e c, né, por exemplo, digamos que eu tenho esse intervalozinho, então esse z está dentro desse intervalo, de forma que eu posso escrever exatamente a minha função assim. A minha função ela é exatamente o meu polinômio de Taylor de grau n, mais esse resto. Bom, mas isso é a definição do resto, professor, como o senhor fez aqui, ó. Verdade. Só que esse teorema nos diz como computar esse resto. Né? Esse resto, ele é dado dessa forma, tá certo? É a derivada de ordem n mais 1 em um certo número z. Então, a dificuldade ou o empecilho de trabalhar com essa expressão é porque ele apenas afirma a existência desse número z. Mas ele não diz quem é z. Mas ele diz que existe um certo z que faz com que esse erro fique escrito exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Diz que o erro se escreve assim, onde z é um número que está no intervalo entre x e c, né? Que está dentro desse intervalo aqui, certo? Está dentro dessa faixa aqui. Tranquilo? Então, você não sabe quem é. Na maioria dos casos, você não sabe quem é z. Você não tem como computar, mas a gente precisa. Então, vocês vão ver que a gente vai utilizar isso aqui para estimar o erro. Aí depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai permitir, em certas situações, que esse n tenha definido. Se esse cara for para zero, aí então a gente vai dizer o seguinte, que essa aproximação é exata, tá certo? Então, eu vou utilizar
os polinômios de Taylor quando n tende a infinito, então essa aproximação, que antes era uma aproximação assim, né, vira exato. Né? E aí isso aqui deixa de ser um polinômio, né, porque quando n tende a infinito não existe polinômio de grau infinito, isso vira uma série. Tá bom? E a essa série a gente chama de série de Taylor. Tá? O legal é que se essa derivada de ordem n for limitada, ou seja, se existir um certo número real de forma que em valor absoluto esse cara seja sempre menor que esse número, por exemplo, cosseno e seno são funções limitadas. E são funções onde a derivada desses caras também é limitada. Porque a derivada do cosseno é sempre seno, né? Mais ou menos seno. A derivada do seno é sempre mais ou menos cosseno. Né? Depende da ordem da derivada. Mas esses caras em módulo é sempre menores ou iguais a 1. Tá bom? Então, por exemplo, seno e cosseno satisfaz essa condição de que a sua derivada, por exemplo, de ordem n mais 1 é sempre menor que uma certa constante. Então, se isso acontecer, eu posso dizer que o erro cometido nessa aproximação, esse resto, é sempre menor que essa constante, tá? Que a gente utiliza aqui, essa constante majorante, esse m, que está majorando a derivada, que multiplica isso aqui, tá certo? O valor absoluto de x menos c elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. O legal é esse n mais 1 fatorial aqui no denominador, tá certo? Que pode fazer com que essa expressão vá a zero, como a gente vai ver mais à frente. Ok? Então, quando acontecer do limite quando n tende a infinito dos meus polinômios, né? Na verdade, quando acontecer do limite do resto quando n tende a infinito, quando acontecer isso aqui de a zero, vocês vão ver que a minha função ela ganha um nome específico, tá certo? Então, esse nome tem a ver com o que a gente vai definir agora. Então, eu digo que uma função f, eu digo que ela é analítica em x igual a c, se existir um certo R positivo, né, que no final das contas é o raio de convergência da série, e uma certa sequência, de forma que a minha função pode ser escrita como uma série de potências. Então, funções que possam ser expressas com série de potências com raio de convergência diferente de zero, são chamadas de funções analíticas, tá certo? Então, eu digo que uma função f de x ela é analítica se ela puder ser escrita como uma série de potência convergente em um certo intervalo. Tá certo? Então, quando isso acontece, eu digo que a minha função é analítica. Claro, se ela for analítica para todo c dentro de um certo intervalo, a gente diz apenas que ela é analítica. Não precisa dizer, ela é analítica em x igual a c. Não, é analítica, tá bom? E a gente denota o conjunto de todas as funções analíticas assim, ó, c ômega. Tá? Lembra, Cn é o conjunto das funções que apresenta derivadas de ordem n em um certo intervalo i. Contínuas, né? Esse c é de contínuo. C infinito é o conjunto de todas as funções que admitem derivada de todas as ordens, e portanto são todas contínuas em um certo intervalo i. C ômega é o conjunto de todas as funções analíticas. Tá certo? Vocês vão ver que toda função que é analítica, obviamente, tem derivada de todas as ordens. Porque, olha só, se a minha função pode ser escrita como... aqui faltou um n, né, professor? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, se a minha função pode ser escrita como uma série de potência convergente, isso quer dizer que, pelo que a gente já viu, né, eu posso derivar esse cara quantas vezes quiser. Então, essa função é de classe, essa função representada como essa série, é uma função de classe infinita. Mas nem toda função de classe infinita é uma função analítica. Cuidado, a gente vai ver um exemplo já, onde eu tenho uma função que tem derivada de todas as ordens, mas ela não é analítica. Tá certo? Porque para ser analítica, além de ter derivado de todas as ordens, a série que a representa tem que ser convergente e tem que convergir para a função. Tá? Então, mas professor, como é que eu vou achar esses coeficientes aqui? Eu quero representar a minha função, digamos que eu tenho uma função e quero representá-la como uma série. Digamos que ela é analítica, essa informação não foi me dada. Como é que eu acho esses coeficientes? Bom, se ela é analítica, pessoal, eu posso derivar essa função quantas vezes eu quiser, verdade? Sim. Então, vocês vão ver que essas derivadas calculadas em C vão me dar os coeficientes, assim como a gente fez lá no caso dos polinômios de Taylor. Tá certo? E aí essa série a gente chama de série de Taylor. Né? Não é muito difícil de perceber isso não. Então, olha só. Suponha que eu tenho uma função f de x que é analítica. Então, ela se escreve assim. A0, A1x, analítica em C, tá certo? A2x menos c ao quadrado, A3x menos c ao cubo, e assim por diante. Uma função analítica quer dizer que eu posso escrever como uma série de potência e tem um raio de convergência positivo. Isso é legal, por quê? Porque eu posso calcular a derivada desse cara de que ordem eu quiser. Então, se eu calcular apenas o valor da função em x igual a c, o que isso vai me dar? Bom, todos esses caras vão zerar, não é verdade? Então, você vai ter apenas o a zero, que é o primeiro termo. Mas se eu calcular a derivada dessa função, então esse termo ó, que é uma constante, esse cara aqui vai embora, ficou apenas o a1, né? E todos os outros termos continuam tendo x menos c, porque a diferença é que vai cair um 2, vai cair um 3, mas todos os outros têm x menos c. Então, quando eu fizer x igual a c aqui, todos os outros termos que tinham x menos c vai dar zero, né? Porque vai ficar c menos c.
Então, toda essa contribuição vai ser zero. Aqui não vai ter mais x menos c, então vai sobrar apenas o A1. Então, o A0 é o valor da função em C. O A1 é o valor da derivada da função em C. O A2, basta você derivar uma segunda vez. Se você derivar mais uma vez, o A0 morre, o A1 morre. Aí esse cara aqui cai o 2, né? Ó, aqui tinha um 2, esse 2 vem aqui para frente, então ficou 2A2. Né? O 2 vezes 1 vezes A2. E todos os outros termos aqui, mais todos os outros termos, que vai ter termos da forma x menos c. Né? E aí quando você fizer x igual a c aqui, todos esses caras vão para zero, pessoal. Daí você fica com o A2. Ó. O A2 é 1 sobre 2 fatorial, né? Passa dividindo, derivada de segunda ordem C. E aí, se você continuar dessa forma, o AN continua sendo, assim como lá no caso da série do polinômio de Taylor, 1 sobre n fatorial, derivada de ordem em C. Tá? Por que isso se justifica? Por que eu posso derivar essa série termo a termo? Porque ela tem um raio de convergência aqui, ó, positivo, tá certo? Maior que zero nesse caso, tá bom? Poderia ser infinito também. Tá? Então, quando isso acontece, a gente sabe que a gente pode derivar a série termo a termo. Então, se eu tenho uma função analítica, os coeficientes dessa função são dados assim, ó. Assim como era no caso do polinômio de Taylor, mas aqui não é mais um polinômio, aqui é uma série infinita. Que, no final das contas, é o limite dos polinômios de Taylor. Né? Então, essa série infinita, que parece com o polinômio de Taylor, é chamada de série de Taylor por razões óbvias. Tá bom? Novamente, quando esse C for zero, em vez de a gente chamar de série de Taylor, eu chamo de série de Maclaurin, assim como no caso dos polinômios de Maclaurin. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é identificar ou determinar que as funções que são analíticas e essas que são analíticas a gente procura determinar ou encontrar a série que a representa. Tá bom? Um exemplo? Como eu falei anteriormente, aqui tem só uma observação, nota que o polinômio de Taylor, Pn, né? Polinômio de Taylor de grau n, é exatamente a enésima soma parcial, né, da série de Taylor. Né? Se você pegar esse cara aqui e truncar em um certo n, se somar apenas os primeiros n coeficientes, você tem um polinômio, né? Os primeiros n termos aqui. E aí, esses primeiros n polinômios é o que a gente chama de Pn, né? É o polinômio de Taylor de grau n. Se você continuar somando todos os outros polinômios, aí até infinito, né? Aí você vai ter a série de Taylor. Tá certo? Por isso a gente tem essa identificação aqui, ó. Quando a função é analítica, a minha série de Taylor é o limite dos meus polinômios de Taylor. Claro, mas então a condição, lembra, a gente escreve o seguinte, que a minha função, ela se escreve como polinômio de Taylor de grau n, de forma geral, tá? Mas o resto. Para que isso aqui seja verdade, né? Para que minha função seja analítica, quando eu tomar esse limite aqui, bom, o limite desse cara não tem n, não altera, né? Quando eu tomar o limite aqui, quando n tende a infinito, para que essa coisa seja igual a essa, do jeito que está escrito aqui, isso aqui tem que ser zero. Então, a condição para que a minha função seja analítica é que o limite do resto vá zero quando n tende a infinito. Então, essa é a condição que eu sempre tenho que checar, né, para saber se a minha função é analítica num ponto dado, por exemplo, num certo C. A gente vai ver como é que a gente faz isso através de exemplo, tá bom? Então, como eu falei, minha função só será analítica se esse cara for para zero. Né? Se esse cara for para zero, então isso aqui converge para essa coisa. Se essa série for convergente, ou se tiver um raio de convergência positiva, ela representa a função em questão. Ok? Então, vamos ver esse exemplo 52. Ele diz o seguinte: verifique que a função elevada a x é analítica. E é analítica em qualquer C. Para qualquer x real. Para qualquer C real. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos fazer o seguinte. A ideia é, vamos determinar o polinômio de Taylor, né? E aí vamos escrever a minha função como sendo esse polinômio de Taylor de grau n mais o resto. A gente tem como estimar esse resto também. E aí a gente vai mostrar o seguinte, que quando n tende a infinito, o resto vai a zero. Então, se o resto vai a zero, então esse cara vai ser exatamente esse carinha aqui com n tendendo a infinito, que é a série de Taylor. E a gente vai mostrar que essa série converge. Portanto, converge com raio de convergência diferente de zero, tá certo? Porque, claro, toda série converge no seu centro, mas o centro é funções que convergem, séries que convergem apenas no centro não serve de muita coisa. Ok? Então, a gente tem duas tarefas para fazer. Três, na verdade. Primeiro, determinar o polinômio de Taylor de grau n. Segunda, mostrar que o limite desse resto vai a zero. E terceiro, mostrar que a série resultante, ou seja, que depois a gente vai ter que esse cara se escreve como uma certa série, né? Mostrar que essa série resultante é convergente. Né? E aí, o faz para a própria função. E aí a gente vai ter ganhado que a função exponencial é convergente nesse C. Nesse C, tá bom? Como esse C ele é genérico, eu não estou dizendo quem é C, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, é um número real qualquer, então a gente vai ganhar que a função exponencial é analítica para todo C. Tá? Então, no final das contas, pessoal, dizer que uma função é analítica quer dizer que ela admite uma representação
em série de potência convergente, onde os coeficientes são dados através daquelas derivadas, tá certo? São os coeficientes que a gente tira lá do teorema de Taylor, da série de Taylor, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, encontrar meu polinômio de grau n, meu Pn de x. Como é que esse cara é escrito? A gente já viu que é o A0, né, mais o A1, mas esses caras a gente já sabe calcular. Então o primeiro cara é o f de c, o próximo é o f' de c, que multiplica x menos c. O próximo é o f duas linhas de c, que multiplica x menos c ao quadrado, sobre 2 fatorial, até o enésimo carinha, que é a derivada de ordem n, em c, que multiplica x menos c, elevado a n sobre n fatorial. O legal desse exemplo é que a função em questão é a função exponencial. Para a função exponencial, note que para a função exponencial, eu sei que a derivada, qualquer derivada da exponencial é ela mesma. Então, a derivada de ordem n da função elevada a x é elevada a x. Se eu colocar c aqui, que é o que eu preciso, né? Então, eu vou ter elevada a c. Tranquilo? Então, com isso, eu tenho o polinômio de grau n, né, para a função exponencial. Então, Pn em c, perdão, Pn de x, né, o polinômio de Taylor grau n, centrado nesse c, vai ser e elevado a c mais e elevado a c, que multiplica x menos c. Substituir onde tem esses caras por e elevado a c, tá bom? O próximo, 1 sobre 2 fatorial, e elevado a c, que multiplica x menos c ao quadrado, até o último lá, que é e elevado a c, que multiplica x menos c, e elevado a n sobre n fatorial. Ou de forma compacta, né, eu posso escrever ainda assim, ó, e elevado a c aparece para todo mundo, posso colocar em evidência, então ficou soma k de 0 até n, do que x menos c elevado a k sobre k fatorial. Ok? Então, esse é o polinômio de... Isso aqui é uma aproximação, né, para a função e elevado a x, né, centrada em c. Né? Mas é o valor exato do meu polinômio. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estimar agora o erro. Perceba ainda. Quem é o erro ou o resto? A gente sabe que o resto pode ser escrito assim, ó. Ele é a derivada de ordem n mais 1 em algum número z, que está entre x e c, não sei quem é esse cara, mas nem preciso saber, dividido por n mais 1 fatorial, né, vezes x menos c elevado a n mais 1. O legal é que, como eu tenho a função exponencial, a derivada de qualquer ordem é ela mesma. Então, a derivada de ordem n mais 1 em um certo x é elevado a x. Mas se eu quero calcular isso aqui em um certo z, isso é elevado a z. Portanto, eu posso reescrever esse resto assim, ó. É elevado a z sobre n. Isso aqui é uma constante. Z é um número, então isso aqui é fixo. Dividido por n mais 1 fatorial, a x menos c elevado a n mais 1. Então, eu tenho uma expressão aqui fechadinha para o erro. O que eu vou fazer? Vou tomar o limite nesse cara e ver o que vai dar. Então, se eu tomar o limite nesse resto ou nesse erro, né, deixa eu colocar assim, x, aqui é x, professor. Quando n tende a infinito, isso vai ser limite de e elevado a z, né, que multiplica x menos c elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Ok? Veja, esse x é fixo, esse c é fixo. Tá certo? Então, aqui eu tenho um número elevado a n mais 1, tá certo? E aqui embaixo eu tenho n mais 1 fatorial. Pessoal, o legal, pessoal, é que isso aqui, olha, esse cara é constante, né? Você tem uma constante elevada a n mais 1, e aqui você tem uma potência aqui embaixo fatorial. O fatorial cresce muito mais rápido que as potências, tá? Então, quando n tende a infinito, como o de baixo aqui cresce muito mais rápido que o de cima e esse cara é uma constante, isso vai para zero, pessoal, tá? Então, como o resto vai para zero, se eu tomar o limite nessa coisa quando n tende a infinito, isso vai ser exatamente a função, tá? Isso vai ser a série que representa a função. Como é que você sabe disso? Por causa do seguinte, ó. Perceba ainda o seguinte, a gente sabe, a gente já viu que eu posso escrever, por definição, né, a minha função ela se escreve assim, ó, é meu polinômio mais o resto. Se eu tomar agora o limite nessa expressão quando n tende a infinito, como aqui não tem n, vira a própria função, né? Então, quando n tende a infinito, o que eu vou ter? De um lado eu tenho uma função, desse lado esse cara vai para zero, e aqui eu vou ter o limite de Pn, né? O limite dos polinômios de Taylor quando n tende a infinito. Mas isso, por definição, é a nossa série de Taylor, né? Essa soma de 0 até infinito de fn, um certo c sobre n fatorial que multiplica x menos c, elevado a n, isso é a série de Taylor da função, né? E a gente já viu como é que calcula cada um desses carinhas. Isso nada mais é que e elevado a c sobre n fatorial, né? Tá aqui, ó. A gente já fez, ó. Tá aqui, ó.
Coloquei lá um n, tá certo? No lugar do k. Posso colocar o elevado a c para fora. E aí a minha função se escreve da seguinte maneira. Minha função se escreve assim, ó. E elevado a c, soma n de 0 até infinito, x menos c elevado a n sobre n fatorial. Então, essa é a representação em série de potência para a função e elevado a x. Eu posso até fazer assim. Pergunta, professor, isso aqui converge para a função? Na verdade, isso aqui converge? Né? Eu gostaria de saber, porque se esse cara convergir, ele está fazendo para a própria função. E aí, nesse caso, a gente diz que é a função analítica, né? Em C. Mas não é difícil você perceber que isso aqui converge, não. É só aplicar o teste da razão. Ó. Pelo teste da razão. Quem é o termo geral? Quem é o AN ali do teste da razão? É x menos c elevado a n dividido por n fatorial. Né? E o AN mais 1 é a mesma coisa, trocando n por n mais 1. Então, ficou assim, dividido por n mais 1 fatorial, que é n mais 1 vezes n mais 1. Deixa eu dividir logo por AN aqui. Ó. Tá? Então, vai ficar n fatorial, x menos c elevado a n. Vou colocar aqui as barrinhas. Ó. Aí você simplifica esse carinha com esse carinha com esse. Então, isso aqui está dando x menos c em valor absoluto sobre n mais 1. Quando a gente tem definido, isso aqui é uma constante, tá certo? Isso aqui vai para zero. Né? Porque uma constante dividida por uma coisa que só aumenta. Então, limite de x menos c sobre n mais 1, quando n tem definido, isso aqui é zero, pessoal. E zero é sempre menor que 1, independentemente do valor de x. Tá certo? Portanto, essa representação converge para todo x. Tá? Logo, a função e elevado a x é analítica em C. Como C é genérico, se for um C qualquer, não disse quem era, se era 1, 2, 3, π, não sei. Então, isso quer dizer que a função é analítica para qualquer C. Logo, ela é analítica para todos os reais, tá certo? Logo, então, como C é arbitrário, como C é arbitrário, segue que E elevado a x é analítica. Tá certo? Analítica em R, em todos os reais, né? em todos os reais. Tá. Em particular, se você quiser a sua série de Maclaurin, né? Quando x é zero, então, perdão, em C igual a zero, a gente tem o seguinte, que E elevado a x se escreve como soma n de 0 até infinito. Se você faz C igual a zero aqui, pessoal, olha só, E elevado a 0 dá 1, vai ficar x menos c, ficar x, né, que c é 0, x elevado a n sobre n fatorial, como a gente já tinha visto na aula passada, né, x elevado a n sobre n fatorial, ou ainda 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, e assim por diante. Então, a função exponencial é o exemplo de uma função analítica em todos os reais. Tá bom? Existem outras funções mais à frente, que o seno também é, o cosseno também é. Tá? Existem várias funções analíticas. Tranquilo? Mas todas as funções são analíticas, professor? Não. Aqui eu vou mostrar para vocês que existem funções que, apesar de ter derivado de todas as ordens, não são analíticas. Ou não é analítica. Por exemplo, essa função aqui, ó, apesar de ter a exponencial aqui, a função exponencial é analítica. Mas essa função que eu estou definindo aqui para vocês, dessa forma, vocês vão ver que ela não é analítica. No zero, né? Tá? Então a ideia é mostrar que ela não é analítica em x igual a zero. Pois bem, então o que eu tenho que fazer? Eu vou mostrar que ela não é analítica na origem, né? Não é analítica em x igual a zero. Como é que você vai chegar nesse resultado? Eu vou mostrar que a função em si, dada aí no problema, ela é diferente da sua série de Taylor. Eu vou montar a série de Taylor dela, né? Fn no zero sobre n fatorial x elevado a n, e vou mostrar que essas duas coisas são distintas. Porque se ela fosse analítica, isso aqui tem que ser igual, né, pessoal? Tá? Tranquilo? Então, eu vou mostrar que essa função é diferente da sua série de Taylor. Então, o que eu preciso para determinar a série de Taylor? As derivadas. Então, perceba o seguinte. Perceba que... Então, o que eu tenho que montar? A série de Taylor dela. E depois eu vou mostrar que a série de Taylor dela é diferente dela mesma, tá? Então, eu preciso dessas derivadas aqui de ordem zero, perdão, de ordem n no zero, né? Eu vou mostrar que ela não é analítica em zero, tá certo? Em x ou em c igual a zero. Ok? E aí, x elevado a n sobre n fatorial. Então, eu preciso dessas derivadas. Bom, para escrever o quê? Para escrever isso aqui, ó, f de zero mais f' de zero que multiplica x ao quadrado, perdão, x mais a derivada segunda em zero que multiplica x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a derivada de terceira ordem em zero que multiplica x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. Tá? Eu preciso calcular essas derivadas. Bom, esse primeiro termo que eu já tenho, né? F de zero é zero, tá aqui, ó. Né? Quando x for zero, f de zero é zero, tá bom? Então, esse primeiro cara eu já sei que é zero. Agora, eu vou computar a derivada em zero. Veja que minha função aqui é dada em partes, então eu tenho que calcular essa derivada
levando em conta quando x for diferente de zero e quando x for igual a zero. Então, note ainda o seguinte. Então, se x for diferente de zero, a derivada desse cara, bom, é normal, é só derivar esse termo aqui, não precisa não olhar aqui para baixo. Então, vai ficar assim, deixa eu trocar aqui de cor. Então, a derivada da minha função, dada em partes, vai ser, se x for diferente de zero, basta derivar aqui, né? Então, a derivada exponencial é ela mesma, a derivada de menos 1 sobre x2 vai ficar 2 sobre x3, né? Vai ficar 2 sobre x3, que multiplica e elevado a 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Isso para x diferente de zero, né? Deixa eu colocar assim, para x diferente de zero. E para x igual a zero, professor? Para x igual a zero, quanto é que dá? Bom, aí a gente tem que calcular usando a definição. Então, a derivada dessa função em zero é esse limite aqui, ó, limite de f de x menos f de zero, né, sobre x quando x vai a zero, não é assim? Bom, mas isso aqui, por definição, é zero, né? Foi dado no problema, ó, f de zero é zero. Ok, então ficou apenas o seguinte, limite... Quem é o f de x para x diferente de zero? Está aqui, ó, é elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. É elevado a menos 1 sobre x ao quadrado dividido por x quando x tende a zero. Então, tem que calcular esse limite para ter essa derivada. Tá, eu vou reescrever esse cara assim, ó, limite quando x tende a zero. Esse x está no denominador, eu posso escrever como 1 sobre x no numerador. E esse cara, como tem um menos, eu posso passar aqui para baixo assim, ó. Perceba que quando x tende a zero, aqui está dando infinito e aqui infinito, tá certo? Então, tem que aplicar L'Hopital. Então, deriva em cima e deriva embaixo. Então, a gente vai ter o seguinte, x tende a zero. Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Derivada desse carinha aqui vai ser ele mesmo, né? É elevado a 1 sobre x ao quadrado, vezes a derivada de 1 sobre x ao quadrado, que vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Não é assim? Bom, esse menos com esse menos aqui vai cancelar, esse 2 vai ficar assim, 1 meio, limite, quando x tende a zero, do que? Esse x3 com esse x2, ele vai para cima, né? Como x, e em cima eu posso levar esse cara para cima novamente. Ficou assim, é elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. Tranquilo? Pois bem. Então, o que, é que a gente tem que fazer agora? Fazer o limite quando x tende a zero. Mas quando x tende a zero, esse cara vai para zero. E esse cara vai para zero também, porque vai para e elevado a menos 1 sobre zero. Né? Esse cara aqui vai para menos infinito, vai para infinito, né? Só que com esse menos infinito, e elevado a menos infinito é zero. Então, esse cara é zero. Tá? Então, a gente tem aqui, ó. Tranquilo? Então, temos esse resultado aqui. Mas o que, é que a gente queria? Calcular a derivada da função no zero. Já temos, a derivada da função no zero é zero. Então, zero. Então, esse coeficiente aqui, ó, zero também. E a gente procede dessa maneira para calcular os demais. Por exemplo, agora eu preciso da derivada segunda da função em zero. Vamos lá? Então, para f duas linhas em zero, o que, eu vou precisar? Então, f duas linhas em zero, por definição, é limite de f' de x menos f' em zero, dividido por x quando x tende a zero. Bom, a gente acabou de ver que isso é zero. Para x diferente de zero, eu já calculei esse carinha. Está aqui, ó, f', é esse carinha aqui, tá certo? Então, só substituir. Então, ficou limite, quando x tende a zero, de, vamos ver, 2 sobre x3. Então, 2 sobre x3, que multiplica e elevado a menos 1 sobre x2, dividido por x. Tá? Esse aqui vai ficar x4 com esse, né? Vamos só organizar esse carinha aqui. Então, ficou assim, ó, f duas linhas de zero, ficou o limite quando x tende a zero. Na verdade, isso, vai ficar 2 sobre x4 e em cima é elevado a menos 1 sobre x2. Vou passar esse cara para cima como 2 que multiplica 1 sobre x4, 2 sobre x4, né? E esse cara que estava no numerador, passar para baixo assim, ó, 1 sobre x ao quadrado. Porque, novamente, agora quando x tende a zero, isso aqui está dando infinito, esse cara está dando infinito, eu aplico o L'Hopital. Vocês vão ver que vai precisar aplicar o L'Hopital duas vezes. Então, quando x tende a zero, a derivada desse carinha aqui, o que vai acontecer? Vai cair esse 4, né? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar menos 8 sobre x à quinta. Embaixo vai sair um menos 2, 1 sobre x3 vezes e elevado a 1 sobre x2. Então, sai um 4, né, desses dois aqui. Em cima vai ficar 1 sobre x2, então ficou o limite de 1 sobre x2. No denominador ficou elevado a 1 sobre x2 quando x tende a zero. Novamente, aqui está dando infinito sobre infinito, L'Hopital mais uma vez e a gente termina. Então, ficou o limite quando x tende a zero. Vamos ter um 4 lá fora, né? Derivada de 1 sobre x2, então ficou menos 2 sobre x3. No denominador vai ficar a mesma coisa, menos 2 sobre x3, que multiplica 1 sobre x2.
né? Simplificou esse cara, então ficou 4 vezes limite quando x tende a 0, em cima ficou elevado a 1 sobre x2 negativo, quando x tende a 0, isso aqui vai para 0. Né? Então 4 vezes 0, 0. Então esse outro carinha aqui, ó, 0 também. Pessoal, se você continuar dessa forma, não é complicado de mostrar que todos os outros termos são zeros, não. Ok? Então, de forma geral, vou colocar aqui assim, ó, de forma geral, procedendo dessa maneira, você tem que fn em 0 é igual a 0 para todo n maior ou igual a 0. Então, olha só como é que ficou. O que foi que a gente chegou aqui? A gente chegou ao seguinte, que a representação em série de potência, daquela função, x elevado a n de 0 até infinito, ficou assim, ó, 0 mais 0x, mais 0x2, mais 0x3, e assim por diante, né? 0x3, que é igual a 0, né? A função nula. Mas isso é diferente da função, porque a minha função não é sempre 0. Olha só, a minha função só é 0 em x igual a 0. Né? Mas ali o resultado que deu lá embaixo foi que a função que eu obtive é a função identicamente nula. Perdão, tá aqui, ó. Mas aquela função não é a função. Essa função não é a função identicamente nula. Né? Então isso quer dizer que a série de Taylor dela não representa a própria função. Logo, ela não é analítica, tá certo? Em 0. Logo, deixa eu trocar aqui de cor. Logo, f de x não é analítica em x igual a 0. Ou em c igual a 0. Né? Mesmo que ela tenha derivado todas as ordens. Ela tem derivado todas as ordens. Todas as derivadas no 0 é 0. Né? Ah, professor, mas então ela não tem uma série de Taylor que converge para 0? Né? Porque 0 mais 0 mais 0 é a série convergente. Né? Sim, pessoal, tem uma série de Taylor que converge para 0. Mas a função não é nula. A função desse exemplo não é a função f de x igual a 0. É essa função dada aqui, ó, que só é 0 em x igual a 0. Tá bom? Então, essa função ela não é analítica. Apesar de ser uma função de classe infinita, ou seja, ter derivado todas as ordens. Então, vamos ver mais algumas aplicações interessantes. Primeiro, vamos determinar a série de Maclaurin, que é a série de Taylor centrada em x igual a 0 para a função seno, né? E a gente vai ver que essa função é uma função analítica. E depois a gente vai ver mais uma aplicação desse conceito de série com uma ferramenta que vai nos permitir calcular limites de forma bastante legal. Achei interessante. Então, para determinar a série de Maclaurin da função seno, eu preciso calcular o quê? As derivadas, né? Então, como é que é a série de Maclaurin? A série de Maclaurin é o seguinte, são as derivadas da função em 0, né, que multiplica x elevado a n sobre n fatorial. Então, o que é que eu preciso fazer? Calcular f de 0, né, ou seja, seno de 0, mas seno de 0 é 0. Eu preciso da derivada, do seno em x igual a 0, mais a derivada do seno é cosseno. Cosseno de 0 é 1. Eu preciso agora da derivada segunda, só calcular as derivadas. Preciso da derivada segunda em x igual a 0, mais a derivada segunda do seno, ou a derivada primeiro do cosseno é menos seno, então ficou menos seno, né? Em 0 isso vai ficar 0. Agora eu preciso da derivada de terceira ordem, né? Em x igual a 0, bom, mas a derivada de menos seno vai ficar menos cosseno, em 0 isso vai dar menos 1. Preciso da derivada de quarta ordem, x em x igual a 0, a derivada de menos cosseno vai dar seno, volta, né? Derivou 4 vezes, voltou. Então, seno de 0, que é 0. Precisa da derivada de quinta ordem, né, em x igual a 0. Se eu derivar mais uma vez, derivada do seno vai ficar cosseno. Então, a cosseno em 0 é 1. E assim por diante, pessoal. Então, veja que essas derivadas elas ficam alternando. Ó, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. O próximo, 0, menos 1. O próximo, 0, 1. E assim por diante, olha só. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, 0, 1, 0, menos 1. 0, 1. Próximo 0, menos 1. De forma geral, o que a gente vai ter é o seguinte. As derivadas do seno, as derivadas de ordem n do seno em 0 vão ser 0 se n for par. Veja, derivada de ordem 0, tá aqui, ó. Derivada de ordem 0 é a própria função. Deixa eu trocar para verde. Derivada de ordem 0, derivada de segunda ordem, derivada de quarta ordem, Então, toda derivada onde o n aqui for par, né, isso vai ser sempre 0. Tá aqui, ó. Quando o n for ímpar, aí fica oscilando, né? Uma vez é 1, outra vez é menos 1. Uma vez é 1, outra vez seria menos 1. E assim por diante. Então, quando é que vai ser 1 e quando é que vai ser menos 1? Então, a derivada vai ser 1
Se n for 1, pulo 3, 5, pulo 7, 9, pulo 11, 13 e assim por diante. Menos 1, quando n for 3, pulo 5, 7, pulo 9, 11, pulo 13, 15 e assim por diante. Que é como vocês podem perceber aqui no padrão. Olha só, o padrão aqui, ó. 3, menos 1, 5, 1, 1, 1 e assim por diante. Tá certo? Então, como é que ficou a série de Taylor para a função seno? Então, ficamos assim, ó. Então, a série... Eu só escrevo seno igual a série que eu vou colocar agora, pessoal, depois se eu souber se essa série converge ou não, tá? Para a função. Mas, por enquanto, como eu não sei, eu vou só escrever assim. Então, a série que eu obtive, que era essa daqui, 0, x elevado a n sobre n fatorial, ficou assim. Então, todos os pares são 0. Se n for par, nem coloco aqui, porque vai ser 0. Então, começa com o primeiro ímpar, que é x. O próximo, menos x3. É assim, olha, pessoal, deixa eu fazer passo a passo. A0, A1x, A2x2, mais A3x3, mais assim por diante, né? Então, como é que eu acho o AN? O AN é 1 sobre n fatorial, derivada de ordem n da função, nesse caso, em c igual a 0. Né? Mas a gente já viu que o A0 é 0. Por quê? Porque o valor da função do 0 é 0. Todos os pares são 0, pessoal. Então, eu posso cancelar, tá? O A1, bom, o A1 é 1 sobre 1 fatorial, derivada de primeira ordem. Mas esse cara é 1. Tá? 1 sobre 1. Então, o primeiro coeficiente aqui é 1. Tá? 1. Quem é o A3? O A3 é 1 sobre 3 fatorial, derivada de terceira ordem. Né? Mas a gente já viu que essa derivada... Deixa eu ajeitar aqui. Essa derivada de terceira ordem foi... Essa derivada de terceira ordem foi menos 1. Ó. Tá aqui, ó. Menos 1. Tá certo? Então, vai ficar menos 1 sobre 3 fatorial. Então, aqui, ó. Menos... Deixa eu ajeitar aqui, ó. Então, ficou menos 1 sobre 3 fatorial nesse próximo termo. Menos 1 sobre 3 fatorial. Não tem o próximo que é par, vou para o próximo que é ímpar. Então, ficou 1 sobre 5 fatorial x à quinta. O próximo, menos 1 sobre 7 fatorial x à sétima. E assim por diante, tá certo? Mais e assim por diante. Ou de forma compacta, a gente pode escrever que a série de Taylor para o seno se escreve assim. Ele é alternado, ó, mais, menos, né? Então, eu posso escrever assim, ó, menos 1 elevado a n. Só tem os caras ímpares, né? Todo número par, pessoal, se escreve assim, ó, x elevado a 2n. O ímpar é 1 mais ele, tá? Dividido embaixo são todos os ímpares. Aqui tem um 3, né? São todos os ímpares, só que fatoriais. Então, 2n mais 1 fatorial. Então, essa aqui é a representação do seno. É a série de Taylor do seno. Então, para eu escrever que esse cara é igual ao seno, eu tenho que mostrar que o erro, ou o resto lá, né, vai para 0 quando ele tem infinito. Então, vamos estimar esses carinha? Estimar esse carinha? Não é muito difícil, não. Então, perceba o seguinte ainda. Perceba que... Então... O erro cometido na aproximação pelos polinômios de Taylor na série de Taylor, a gente sabe que é dado da seguinte forma. É a derivada de ordem n mais 1 em um certo número z. Né? Aqui, como a gente está centrando na origem, então vai ficar só x elevado a n, ou centrando no 0, sobre n mais 1 fatorial. E aqui em cima n mais 1 fatorial. Bom, n mais 1. Ok. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu tomar o valor absoluto desse cara. Vou tomar o valor absoluto disso aqui. Né? E a gente sabe que o valor absoluto de qualquer coisa é sempre maior ou igual a 0. Bom, e o que eu quero chamar a atenção é que a derivada, não importa a ordem, né, do seno, ou vai ser cosseno, né, um certo z, ou vai ser cosseno ou vai ser seno. Não importa. Se você derivar o cosseno uma quantidade de vezes, uma quantidade, por exemplo, n mais uma vezes, ou o resultado vai ser cosseno positivo ou cosseno negativo, ou o resultado vai ser seno positivo ou seno negativo. De toda forma, esse cara em valor absoluto, que é o que tem aqui, vai ser o valor absoluto desse cara, ou vai ser o valor absoluto desse cara. Mas tanto o cosseno quanto o seno são menores que 1. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, é sempre menor que 1. Né? E, portanto, de forma geral, esse todo é sempre menor que x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Tá bom? Quando n tende a infinito, esse cara é 0, tende para 0. Isso aqui, o x é constante, né? E a gente sabe que os fatoriais ganham dos polinômios, então esse cara aqui vai para 0 também, o que mostra que esse cara vai para 0. Tá bom? Então, por isso eu posso escrever que esse cara é exatamente o seno, tá certo? Por fim, deixa eu colocar aqui outra cor. Então, por fim, eu posso escrever que o seno pode ser representado através dessa série. Soma de n de 0 até infinito, x elevado a n, perdão, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Ou ainda, x mais, bom, menos
x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, e assim por diante. Tá bom? Professor, mas para que valores de x isso aqui converge? Vou deixar como exercício para vocês, basta aplicar o teste da razão pelo teste da razão. Não é difícil você perceber que a série converge para todo x, tá certo? Eu vou fazer aqui. Então, olha só, a n mais 1 dividido por a n vai ser menos 1 elevado a n mais 1, x elevado a 2n mais 3, tá certo? Porque se você substituir n por n mais 1 aqui, vai dar 2n mais 2 mais 1 mais 3. No denominador é a mesma coisa, 2n mais 3, então 2n mais 3 vezes 2n mais 2 vezes 2n mais 1 fatorial. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, 2n mais 1 fatorial. Embaixo tem o menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1. Não esquece das barrinhas, né? Simplifica e toma o limite. Então, esse cara matou com esse cara, esse aqui foi com esse aqui sobrou um x ao quadrado em cima, esse aqui foi embora. Então, em cima ficou assim, ó, x, módulo de x ao quadrado, ou x ao quadrado, já que é a mesma coisa. E embaixo fiquei com 2n mais 2, 2n mais 3, vezes 2n mais 2. Pessoal, quando o n tende a infinito, isso aqui é uma constante, né? O limite é em n, isso aqui vai para zero quando o n tende a infinito. E é independente do x, tá certo? Logo, o raio de convergência é infinito e a série converge para todo x, tá certo? Portanto, a série do seno converge para todo x. Converge para todo x real. Ok? Ou seja, essa função é analítica, tá certo? É analítica em zero, né? O seno, cadê? Deixa eu voltar. Então, está aqui a representação do seno, né? O seno é centrado no... A representação em série de potência para o seno centrada em zero é essa série, e ela converge para o seno, né? E a gente sabe como o resto foi para zero, que essa função é analítica na origem. Mas não é muito difícil, utilizando as propriedades do seno, né? Mostrar que ela é analítica para qualquer outro x que não seja a origem. Por fim, a gente vai utilizar o resultado do exemplo anterior para calcular ou simplificar limites como esses aqui, ó. Tá? Então, tem esse limite aqui, determina esse limite, né? O problema só pede para a gente calcular esse limite. Veja, quando x tende a zero, aqui vai seno de zero é zero, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero, então, o numerador aqui vai ficar zero e o denominador zero. Ah, professor, indeterminação aplica L'Hopital, só que você teria que fazer L'Hopital aqui, ó, 3 vezes, tá certo? Imagina que fosse x a quinta, 5 vezes, mas fosse x a sétima. Então, para evitar isso, a gente pode utilizar esse conhecimento de séries de potência que a gente obteve agora. Então, a gente viu que a série do seno centrado na origem, eu posso escrever assim, ó, x menos x3 sobre 3 fatorial, que é x3 sobre 6, né? Mais x5 sobre 5 fatorial, vou colocar 3 fatorial mesmo, para não perder o padrão, menos x7 sobre 7 fatorial, e assim por diante. Então, eu vou usar essa representação, né? Isso aqui, que representa o seno perfeitamente, para facilitar o cálculo desse limite. Como, professor? Olha só. Então, o que aparece no numerador? Seno de x menos x mais x3. Vou fazer isso, vai aparecer agora aqui, ó. Seno de x. Se eu passar esse x para cá, então, menos x, né, é igual a menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, e todos os outros que teriam por aqui. Então, agora eu vou somar x3 dos dois lados, tá certo? Então, ficou assim, ó, seno de x menos x mais x3. Então, ficou aqui, ó, x3 menos x3 sobre 3 fatorial, né, que é esse termo aqui, mais o restante que eu já vou copiar. Então, se eu colocar esse x3 em evidência, ficou 1 menos 1 sobre 3 fatorial. 1 menos 1 sexto, 5 sextos, né? Então, 5 sextos de x3, mais todos os outros. Mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial. E todos os outros têm x a potência maior que 7, né? Por exemplo, o próximo é 9, depois 11, assim por diante. Mas lá, professor, é isso dividido por x3, ó. Então, vamos dividir todo mundo por x3. Então, se eu dividir todo mundo aqui por x3, olha só, deixa eu colocar aqui seno. Pronto. Eu tenho que dividir isso aqui por x3. Então, se eu simplificar essa coisa, ó, esse x3 foi com esse, então ficou 5 sextos. Todos os outros termos, pessoal, vai ter alguma potência de x no numerador, porque aqui é 5, aqui é 3, aqui é 7, aqui é 3. Então, todos no numerador, todos os caras que estão aqui em cima têm uma potência maior que 3, né? Então, por exemplo, o próximo ficou assim, ó, x2 sobre 5 fatorial. O próximo, menos x7 menos 3, x4 sobre 7 fatorial, e assim por diante. Quando o x tende a zero, pessoal, agora, tomando o limite na expressão acima, tomando o limite na expressão acima, quando x tende a zero, o que acontece? Quando x tende a zero,
Deixa eu copiar. Então ficou assim, ó, limite, que é o que a gente quer fazer. Quando x tende a zero de... Veja, não vou usar L'Hopital. X seno de x menos x mais x3 sobre 3 fatorial, perdão, sobre x3, é igual ao limite, quando x tende a zero, disso aqui, né? 5 sextos mais x2 sobre 5 fatorial menos x4 sobre 7 fatorial mais todos os outros. Veja, quando x tende a zero, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero e todos os outros vão para zero porque tem x, menos esse cara que vai para 5 sextos, que é uma constante. Ok? Então, moral da história, limite desse quociente aqui é 5 sextos. Veja como a gente calculou isso de forma simples, uma vez que a gente sabe a representação do seno como uma série de potência. Simplificou bastante o cálculo desse limite. Então, a gente vai ver mais aplicações como essa, utilizando séries de potência nas próximas aulas. Tranquilo?